muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, onde eu vou estar batendo papo com a doutora Liz Delhomme. Ela é advogada de imigração para os Estados Unidos, licenciada no estado de Nova York e também pela OAB do Rio de Janeiro. Hoje, a Liz traz para a gente algumas informações sobre as possibilidades de imigrar legalmente para os Estados Unidos através de um tipo de processo que se tornou queridinho dos brasileiros e não depende de casamento e nem de oferta de trabalho por empresa americana. Poderia falar um pouco sobre você, né? Até para a audiência poder te conhecer? Com certeza. Prazer é todo meu de estar aqui hoje com você. Meu intuito aqui é trazer realmente, né, o que a gente faz na nossa empresa, como é que a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma. Já tem alguns anos que eu estou nos Estados Unidos e desde que eu cheguei lá, eu me deparei com essa área que é tão curiosa, né, que é a área da imigração, e comecei a estudar algumas possibilidades, né, de levar os brasileiros legalmente para os Estados Unidos. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de como esses processos acontecem, e quando eu fundei o escritório, há 3 anos atrás, em 2020, logo ali, quase perto da pandemia, o meu intuito realmente era usar todo o meu aprendizado, né, que eu consegui adquirir desde que eu cheguei na América e poder trazer, né, essas possibilidades para as pessoas da melhor forma, de uma forma consciente. Nós temos um escritório em Nova York desde 2020 e na Flórida também, e agora a gente está abrindo um escritório também aqui no Rio de Janeiro. E nossa intenção, né, no escritório daqui também é trabalhar com direito brasileiro. Lá nos Estados Unidos, a gente continua trabalhando somente com a área de imigração. E o principal processo que a gente faz é justamente esse que você tem a possibilidade de conseguir um green card através de você mesmo, dos seus feitos, das suas conquistas profissionais, sem depender de terceiros, né? Eu acho que esse é o grande assunto do momento, principalmente para os brasileiros. Entendi. É engraçado porque eu sempre achei que, por exemplo, para conseguir o green card, né, você deveria casar com alguém lá fora, ou até mesmo viajando, por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos, de repente, ou você se junta com alguém, ou você casa com alguém e tem um filho. Uhum. E por meio desse filho, você acaba, né, conseguindo o green card. Como é que funciona isso? Pode explicar um pouco mais sobre? Com certeza. Eu acho que isso é uma ideia que muitas pessoas continuaram tendo por muito tempo, né? De que o único caminho para você conseguir uma residência permanente nos Estados Unidos, né, um green card, seria através de alguma relação familiar. O casamento, obviamente, continua sendo uma facilidade, né? Um facilitador de você conseguir a residência, mas existem outras possibilidades. Hoje em dia também as pessoas já sabem que você ter um filho americano não é por si só isso que você vai conseguir automaticamente a sua residência. Tem todo um processo, tem que esperar muito tempo, né? Processos por irmãos também são processos que demoram muitos anos para você conseguir o green card. E aí, por isso que chegou, né, apareceu essa possibilidade, né, que já existe há bastante tempo, mas muito tempo depois que se tornou mais popular, mais conhecida, que é a possibilidade de você usar o que você já fez na sua carreira para poder defender, né, a sua tese de que você tem o direito ao green card. Isso tudo é feito realmente com base no que você construiu, né, na sua carreira profissional e não tem um limitador, né, não existe assim, isso é limitado para a profissão XPTO. Não, você pode trabalhar com diversas profissões e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Nesse aspecto, né, por exemplo, deve ter alguns detalhes bem técnicos, né? Você, por alto, assim, poderia explicar um pouco para a gente como é que funciona isso? Com certeza. Eu acho que, assim, quando a gente está falando sobre esse processo para uma audiência que não tem tanto conhecimento, né, tá se deparando com esse assunto agora, a melhor forma é a gente falar de uma maneira bem dinâmica para uma pessoa realmente leiga no assunto, né? Então, basicamente, as pessoas que estão buscando ir para os Estados Unidos através do processo GB2NW, né, que é esse processo que a gente tanto fala, através do encaixe em uma de 2 classificações. Primeiro, você tem que se qualificar como um profissional, que é o que a gente chama de Advanced Degree, e aí significa que você tem o equivalente a um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos, ou um bacharelado e mais 5 anos de experiência na área que você pretende trabalhar lá nos Estados Unidos. Se você não tem isso, e existem diversas profissões, né, que você nem precisa de uma formação acadêmica para conseguir desempenhar alguma função, você pode ir para uma outra categoria que a gente chama de habilidade excepcional, né, ou exceptional ability.
E o Exceptional Ability, você precisa provar outros critérios para você poder se qualificar. E aí a gente precisa fazer uma análise mais detalhada, principalmente em relação a certificados na área, 10 anos de experiência profissional, se você tem licenças, né, para trabalhar, se você é membro de alguma associação na sua área, se você ganhou reconhecimentos, né? E tem outras evidências comparáveis que a gente juntando pode mostrar que você é um profissional de habilidade excepcional. E aí depois que você se encaixa em uma dessas duas categorias, né, ou Advanced Degree ou Exceptional Ability, a gente precisa provar que você vai trazer algum benefício de interesse nacional para os Estados Unidos, que é o que a gente chama de National Interest Waiver. E essa é a parte que é mais subjetiva do processo, né? Que é onde realmente a gente precisa pesar nossa argumentação. Então, acaba que esse processo não é um processo onde a gente só está reunindo a documentação, né? Fazendo um checklist, uma receita de bolo, enviando. Não é assim. Processos de família têm mais esse aspecto, né, de serem um pouquinho mais diretos, né, mais straightforward. Esses processos de EB2NW, você tem que realmente construir uma história e mostrar o potencial que a pessoa tem de gerar um resultado positivo no futuro, né? Obviamente, embasando isso pelo passado dessa pessoa, entendeu? Por isso que é tão desafiador, porque a gente acaba tendo que conhecer a história da pessoa, entender um pouco melhor sobre essa área, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, o advogado não sabe tudo de tudo, né? O advogado sabe muito de muita coisa, mas a gente acaba tendo que estudar muitas outras áreas, né? E às vezes as pessoas nem imaginam, assim, que áreas que a gente trabalha. Eu fiquei curioso, que tipo de área? Você... Gente, já trabalhei com áreas que são mais óbvias, né? Que são engenharia, que são medicina, que são odontologia. Mas já trabalhei com fotógrafo, já trabalhei com cineasta, a gente já trabalhou com dançarina de balé. Então, tem várias outras áreas que pra gente não parece tão óbvio e que as pessoas têm a chance de conseguir o green card através desse processo, entendeu? Acho que esse que é o grande pulo do gato, eu diria, né? E que tipo de evidência as pessoas devem se preocupar, né, para se reunir e para ser elegível a esse tipo de processo, a esse tipo de possibilidade? Isso é uma ótima pergunta. As pessoas acham que simplesmente juntar, por exemplo, certificados, diplomas, né, algumas declarações de emprego, por si só isso já te torna elegível. Na verdade, você é até elegível por essas evidências também. Mas hoje em dia, principalmente nessa parte subjetiva do processo, o que a imigração está buscando é o resultado do que você fez no seu passado, né, profissional. Então, o maior número de evidências possíveis de resultado, né? E às vezes a gente tem uma evidência que pode ser mais óbvia, né, que pode ser um relatório, uma ata de reunião, né, alguma declaração, alguma coisa realmente mais formal. E a gente tem outras evidências que não são tão formais assim. Às vezes a pessoa pode ter recebido algum tipo de reconhecimento, né, que não foi, por exemplo, um prêmio, uma medalha, um troféu, alguma coisa assim. Pode ter sido de outra forma, pode ter sido numa outra oportunidade, num e-mail, né, numa outro tipo de comunicação. Então, tudo isso é bem-vindo, né? A gente precisa juntar todas essas evidências de que a pessoa realmente gerou um resultado positivo para a área dela. E uma outra coisa que eu tento enfatizar com os clientes também é justamente o fato de você mostrar que você tem interesse em continuar contribuindo para a sua área, ou seja, tem esse movimento. A imigração ela não está buscando uma pessoa que só teve sucesso no passado. Ela quer alguém disposto a continuar contribuindo. Então, se você já fez alguma coisa, por exemplo, você vai trabalhar numa área que precisa tirar uma licença para conseguir, né, desempenhar essa função nos Estados Unidos. Você mostrar esse movimento em direção a conseguir essa licença, né? Se você precisa, por exemplo, a sua intenção é trabalhar como empresário, você já teve algum passo, já tomou algum procedimento na direção de abrir sua empresa, de aportar capital, né? Tem pessoas interessadas no tipo de negócio que você vai abrir, tem parceiros, tem investidores, tem clientes. Então, tudo isso é interessante juntar, entendeu? E esse processo, ele inclui só o peticionário ou também ele inclui outros membros da família?
ele inclui os cônjuges e os filhos até, a gente fala até 21 anos, mas a regra não é tão simples assim. Aliás, eu até deixo essa oportunidade para a gente gravar um outro vídeo e explicar essa questão dos filhos menores de 21 anos, que é um aspecto mais técnico, né, do processo, e é interessante explicar. Mas, assim, genericamente falando, seriam os cônjuges e os filhos até 21 anos. Isso inclui, né, uma dúvida que as pessoas têm muito, eu preciso casar se eu tiver uma união estável, né, com a minha companheira, e para esse processo precisa. Tá? Então, às vezes, a gente tem clientes que aparecem, mas eu tenho união estável há mais de 20 anos. Eu preciso realmente casar? Preciso. Teve um momento que eu ia enviar processo e o cliente não tinha casado com a esposa, né? A gente já tinha alertado que ele precisava casar, mas aquilo passou, né? E a gente acabou não levantando essa questão. Mas ela era americana? Não, ela era brasileira. E ele também? E ele também. E aí, para ela entrar no processo dele como dependente, eles precisavam ter a certidão de casamento, não de união estável. E aí eles foram lá de última hora e casaram, entendeu? Para ela poder estar incluída. Mas não tem o mesmo peso, união estável, casamento? Para esse tipo de processo, não, entendeu? Existem alguns outros tipos de processo que a imigração pode reconhecer uma união estável, que é o que a gente chama lá nos Estados Unidos de common law marriage, se o lugar onde a pessoa casou admite união estável. E lá, como a lei é diferente de estado para estado, tem estados que reconhecem, tem estados que não reconhecem. Então, se a pessoa casou num estado que reconhece, aí poderia usar. Mesma coisa para cá. Então, por exemplo, se no Brasil é reconhecida a união estável, teoricamente eles poderiam usar lá para alguns outros processos. Para esse especificamente ainda não, entendeu? Entendi. Então, por isso que às vezes a gente tem que coagir o cliente a casar com a companheira. Entendi. Infelizmente é chato, mas a gente então tem quer dizer pedir. que tem alguns Estados Unidos que não aceitam a união estável para ganhar o Green Card? Existem alguns não estados aceita. que não têm união estável, Que só não tem tem. casamento, Mas e se, por exemplo, o casal ele queira ir para um determinado estado em que não é aceito nenhum estável, mas no momento eles não estão aptos ou não querem casar, eles estão com essa união estável. Eles podem, por exemplo, ir para um estado que aceita e depois se mudar para o outro estado que realmente eles querem ir ou não? Para o processo, não vai adiantar fazer isso, entendeu? Porque, por exemplo, a gente está tratando de leis de direito de família, né? E cada lei de direito de família, cada estado tem sua própria lei de direito de família, que são leis estaduais. A imigração é uma lei federal para todos os Estados Unidos, então essa regra ela vai se aplicar para todos os estados, entendeu? Entendi. Mas o Green Card é para os Estados Unidos ou um específico para cada estado? Não, é para os Estados Unidos inteiro, tá, entendeu? entendi. Aí você pode ter residência onde você Mas quiser, ele tem que estar independente. residente naquele estado que aceita o casamento, a união estável. Não, você pode usar a certidão daquele estado para poder provar que você é casado e juntar, entendeu, o seu dependente no processo. Mas não precisa ficar naquele estado, entendeu? Tá, entendi. E a gente tinha conversado anteriormente, uma coisa que você falou que é uma característica de quem decide migrar para os Estados Unidos, né? Principalmente essa questão da ansiedade, né? Ou seja, a pessoa ela fica ansiosa, ela quer porque quer e fica ansiosa, né? E que já quer ir amanhã para os Estados Unidos. E essa pressa assim, de se mudar, né? De estruturar a vida lá nos Estados Unidos, você pode falar um pouco sobre isso? Como é que fica com essas pessoas? Na sua opinião, elas deveriam ter uma preparação? Com certeza. Eu acho que assim, meu maior desafio hoje em dia, quando eu tenho uma pessoa me procurando para fazer esse tipo de processo, é acalmar a ansiedade dessa pessoa. Porque normalmente quando a pessoa decide ir para qualquer lugar, isso não só Estados Unidos, ela quer decidir hoje e tá conversando com você arrumando a mala. Entendeu? Eu até brinco com isso lá no escritório. Mas esse processo, eu sempre falo isso, ele é um inimigo de quem está com pressa, porque ele, por mais que comparado com outros processos, até por relação familiar, ele tenha um tempo muito razoável, ele precisa de um pé no chão, de uma preparação para você conseguir o sucesso, né? E que tudo aconteça no tempo correto, né? No tempo esperado. Então, por exemplo, a gente tem uma primeira fase a gente tem primeiro a fase dentro do escritório, né? Que é a própria preparação, montagem do caso, que eu falo que dura mais ou menos 4 meses, né? E claro, dependendo da colaboração do cliente, porque tem muita documentação, muita coisa que depende dele, também depende
depende de terceiros, né? E depois existe uma fase de análise da petição, que é o mérito do caso, é o que vai dizer, o Rafael, por exemplo, tem direito ao green card. Essa é a parte mais importante do processo. E ela, né, a gente tendo uma postura mais conservadora, ela dura mais ou menos entre 8 meses e 1 ano, tá? Claro que eu já tive casos que foram aprovados, né, foram analisados em bem menos tempo, acontece, mas não é o que, né, acontece tradicionalmente. Então, a gente sempre precisa ir pelo cenário mais conservador. E existe a segunda parte, que é, depois de ter a petição aprovada, existem 2 cenários diferentes. Um, se a pessoa já está nos Estados Unidos com algum outro status imigratório, ou se a pessoa está fora dos Estados Unidos, ela vai aplicar via consulado, né? E aí tem todo um procedimento no consulado. Envio de documentação, entrevista, exames médicos, até realmente ela receber o visto dela de imigrante e poder ir para os Estados Unidos e receber o green card lá, tá? Se a pessoa está nos Estados Unidos, esse procedimento final, essa parte final do processo, ela tem acontecido de uma maneira mais rápida. Em alguns casos, aliás, a grande maioria nos últimos tempos, eles estão abrindo mão da entrevista, justamente para poder acelerar os processos por conta dos atrasos da imigração. Então, isso tem sido um ponto positivo. Se eu não me engano, eu acho que você já citou que as pessoas elas podem entrar com um processo fora, né, dos Estados Unidos. Você pode explicar um pouco mais sobre essa questão? Independente se a pessoa está dentro dos Estados Unidos ou fora, a primeira parte, que é a petição, o mérito do caso, ela vai ser analisada pela imigração, pela USCIS, né, que é a imigração dos Estados Unidos. E isso é igual para todos os processos. Você pode fazer essa parte estando de fora ou de dentro, né, dos Estados Unidos. Nesse momento, para a categoria do EB2NW, está fechada a possibilidade de você aplicar para o que a gente chama de ajuste de status, que é simplesmente o fato de você ter um status imigratório temporário nos Estados Unidos, né, por exemplo, de turista, ou de estudante, ou de investidor, e você pedir um ajuste, uma mudança de status para o status de residente permanente. Isso está fechado para essa categoria por enquanto, porque como é uma categoria que tem um número de green card limitado a cada ano fiscal, e muita gente aplicou nos últimos tempos, existe um atraso, né, uma fila, digamos assim, para as pessoas conseguirem. Então, essa possibilidade de aplicar concomitantemente a petição e o ajuste, ela está fechada. Então, hoje em dia, a única possibilidade é você aplicar via consular. Isso independente se você estiver lá ou fora dos Estados Unidos, né? E aí a via consular você realmente faz a petição da mesma forma, é enviada para a imigração, mas a parte final ela é feita por algum consulado fora dos Estados Unidos, né? E as pessoas às vezes têm essa dúvida, eu posso escolher o consulado, né, no qual eu vou ter essa parte final processada, e na verdade você poderia escolher o consulado dependendo da sua nacionalidade ou do seu local de domicílio, né? Você não pode simplesmente pegar um consulado que você escolha, que você acha onde a análise está sendo mais ágil, né, mais rápida, e escolher. Tem que ter uma prova de nacionalidade ou de residência, né, de domicílio nesse lugar, entendeu? E tem uma coisa que eu tenho visto aqui na mídia, que muitas pessoas que não são advogadas lá nos Estados Unidos, elas trabalham com esse tipo de processo e pode até se tornar uma preocupação em relação à veracidade das informações. Qual é a sua opinião, né, que você acha que as pessoas deveriam fazer antes de contratar esse serviço? Isso é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, hoje em dia tem muita empresa trabalhando com esse tipo de processo, e eu acho que as pessoas às vezes esquecem que esse é um processo que ele não tem que ser focado em quantidade, mas sim qualidade, né? Porque você está contando a história de uma pessoa, e por mais que as pessoas possam trabalhar em áreas parecidas, né, nunca um processo vai ser igual ao outro. E aí, muitas consultorias, né, inclusive de brasileiros nos Estados Unidos, têm feito esse trabalho pesado em relação a esse visto, principalmente, né? E isso não é uma prática que é considerada correta, né? O correto é você sempre ter um advogado de imigração associado ao preparo, né, à montagem desse tipo de processo e à argumentação desse tipo de processo, né? É a mesma coisa que você está, por exemplo, contratando uma pessoa que não é médica para realizar um procedimento médico em você, né? Uma coisa que pra gente não cabe, não é permitido, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, até porque você tem direitos, e se alguma coisa der errado com o processo, fica muito difícil você exigir qualquer coisa se você não está
com um advogado, né, durante esse processo inteiro. Então, é sempre interessante você consultar, né, uma pessoa que tem a expertise, que entenda do processo, que tenha licença para atuar com aquilo, para você receber um bom aconselhamento. E até as pessoas falam, Liz, mas você está falando que as pessoas podem procurar qualquer outro advogado. É claro que eu tenho muita certeza assim, do que eu faço. Mas se você quiser procurar outro advogado, consultar outra opinião, eu já tive assim, situações onde eu tive processos de clientes que foram negados e eles pegaram o processo e levaram para outro advogado analisar. O advogado falou, não, volta lá no seu advogado, que foi um trabalho muito bem feito e você deu o azar, não foi aprovado porque o processo tem a subjetividade, entendeu? Então é aquela coisa, o que a gente pode garantir é que o processo ele é muito bem preparado, muito bem argumentado, né, muito bem defendido. O resultado eu não tenho como garantir. Não é que nem, por exemplo, o casamento com o americano que a gente estava falando aqui, né? Que simplesmente você provar que teve um relacionamento verídico, comprovar aquele vínculo ali, né, familiar, que você vai conseguir provar. Não é assim, né? Tem uma subjetividade. O que eu posso garantir realmente é a qualidade do nosso trabalho. Sim, o que deve ser ressaltado aqui é que, às vezes, as pessoas elas querem fazer por elas, né? Ou fazem pesquisas na internet e buscam muito... Porque hoje em dia tem muita informação na internet. Muito. Né? Todo mundo é expert de tudo. Isso. Hoje em dia, todo mundo tem diploma de tudologia, né? Você vai lá, vai aqui no Google, você pesquisa e acha diversas informações. Então, acredito que é de suma importância você consultar não só um advogado, por já ter um conhecimento jurídico, mas principalmente aquele que seja especialista na área. Exatamente, né? Exatamente. E... Eu tive uma situação, até gostaria de contar, onde uma pessoa... Na verdade, já aconteceu mais de uma vez, mas esse caso foi o que mais me chamou a atenção, né? Pessoas que aplicam por si só, porque como é um processo que você consegue ser o self-petitioner, né? Você ser o seu próprio peticionário, você é o peticionário e beneficiário. Então, se você pode defender o seu próprio caso, digamos assim, as pessoas acabam fazendo sozinha. E depois que dá errado, né, elas nos procuram para resolver o problema. E já aconteceu de algumas pessoas também procurarem a gente, não, eu fiz tudo, eu tô com tudo montado, eu só quero que você assine, entendeu? E também não é assim que funciona, né? Porque eu não tem como eu revisar um trabalho que não fui eu que fiz, né? Então eu não tenho o menor conhecimento de como aquilo foi embasado, como é que aquilo foi argumentado, e simplesmente assinar, entendeu? Não é assim que realmente as coisas funcionam. Complexo, porque é a mesma coisa, vou fazer uma analogia, um paralelo aqui, eu fazer o meu próprio diagnóstico médico e chegar para o médico e falar, assina aqui meu atestado. Exatamente, aqui, com conhecimento que você pegou online, provavelmente, né? Ou mesmo que você tenha reunido outras fontes, aquela pessoa nunca vai saber exatamente qual foi o processo ali, né, de conhecimento que você desenvolveu para conseguir chegar aqui. De certa forma, você assinando um documento, né, que foi outra pessoa que fez, você basicamente está aprovando tudo que aquela pessoa fez. Então... se for uma pessoa leiga e se ela se equivocar em algum momento ali naquele processo sem o devido conhecimento e você simplesmente entrar com uma assinatura, lá na frente quem vai responder é você, né? Que assinou. Com certeza. E fora que assim, eu acho muitas vezes a gente se depara com situações onde a imigração ela emite um pedido de mais evidências. E esse é um momento sempre de tensão, porque é óbvio que não é esse o resultado que eu quero, prefiro que todo mundo seja aprovado direto, mas às vezes pode ser que a imigração queira, né, ter acesso a alguma outra evidência, queira uma explicação adicional sobre algum ponto, alguma coisa não ficou clara, alguma coisa não ficou bem, né, explicada. Pode acontecer, né? Os oficiais, eles também não vão saber tudo, não vão entender tudo, e por isso que a nossa preocupação é sempre explicar o máximo possível. E nesse momento, o cliente, ele se desespera, ele acha que o mundo acabou, quando na verdade a gente ainda está no jogo. Então eu sempre falo isso, a relação que você tem com o seu advogado tem que ser uma relação de confiança, entendeu? Se você contratou o meu serviço e você não confia no que eu estou planejando para você, né, em termos de estratégia, em termos de qualquer coisa que eu posso fazer para tentar tornar o seu caso, né, defensável, eu também não acho que vale a pena continuar essa relação, entendeu? Porque é uma relação de confiança, é uma relação que você tem que acreditar no que eu estou falando, no que eu estou te direcionando, entendeu? A estratégia que eu estou desenvolvendo, eu desenvolvo junto com você, porque é um processo sobre você, né? Então, precisa existir esse vínculo. Se esse vínculo ele não existe, e às vezes pode não existir, entendeu? Tudo bem, mas não tem como ir para frente se esse vínculo não existir, entendeu? Então, por exemplo, se não existir essa confiança,
desde o começo do processo, o processo não vai andar bem. Se essa relação de confiança, né, tiver algum tipo de interrupção ali no momento que foi pedida alguma evidência adicional, você se desesperou e também não conseguir ser restabelecida, o processo também não vai fluir, né? Não adianta eu estar te apresentando por A mais B o que eu acho que é a melhor estratégia para o seu caso e você está desacreditado, entendeu? E outra coisa que eu acho que é muito importante também é a energia da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa já está assim, já abaixa a cabeça, já não deu certo, não sei o quê. E quantas vezes a gente já conseguiu reverter algum pedido de mais evidências e a pessoa conseguiu a aprovação, entendeu? Então, só mudando um pouquinho aqui de assunto, né? Falando um pouco agora mais da parte empresarial, geralmente quando a gente fala assim, quando eu sou uma empresa, é natural a gente querer falar da gente mesmo. E aí a gente acaba esquecendo, por exemplo, de querer saber o que o nosso cliente ele quer, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, o que a sua empresa, a Delome, ela oferece, o que ela pode fazer pelos clientes que te procuram? Então, eu acho que desde o começo, quando um cliente já está com essa intenção de migrar para os Estados Unidos, né, principalmente se ele for brasileiro, ele está querendo alguma coisa especial, uma atenção especial para o caso dele. É normal, porque esse processo, ele envolve uma mudança inteira de vida, né? Um sonho que a pessoa tem, né? A gente já teve pessoas que venderam tudo no Brasil para conseguir ir atrás desse sonho, né? De se estabelecer nos Estados Unidos. Então, eu acho que o olhar da Delome, né? De saber que a pessoa está projetando, né, um sonho, está dando um sonho na sua mão para você realizar, é o primeiro ponto que eu levo em consideração, principalmente quanto à responsabilidade que eu tenho com as pessoas que me procuram, né? Então, esse é um primeiro ponto. Uma coisa que quando as pessoas fazem, né, normalmente quando elas estão procurando esse tipo de processo, é enviar currículos, né, para as consultorias ou escritórios de imigração, e as pessoas fazem uma análise, mas na grande maioria das vezes, esses escritórios, eles admitem muitas pessoas que nem seriam qualificadas muitas vezes, a meu ver, né? Isso é uma opinião da Liz. Só que eu tenho muito cuidado de ir a fundo na análise do perfil dessa pessoa. Então, nós somos conhecidos como aquele escritório chato que vai te pedir 1000 informações desde o começo, entendeu? Eu tive até uma pessoa, né, que não posso citar o nome, mas que era de um escritório concorrente e que ela trabalhava nesse escritório e eu sei porque a minha amiga era advogada desse escritório. Ela fazia um teste de mandar currículo para diversos escritórios de imigração para ver como é que ia ser o atendimento, né? Até para avaliar a concorrência. E ela mandou pra gente. E ela falou pra essa minha amiga, né, que também é advogada da área, falou, olha, o escritório da sua amiga é o que mais pede informação. Eles me pediram tudo, que não sei o quê. Então, assim, realmente, eu até gosto de ter essa fama, porque é um cuidado que a gente está tendo, né? Desde o começo, quando a pessoa está entrando. Então, eu não vou passar que você é elegível se eu realmente não acreditar, sabe? Eu volto para você, Rafael, me mostra o resultado do seu trabalho. Você tem esse documento, esse, eu quero ver. Me fale de números, eu quero saber os números, sabe? Quero uma coisa mais quantitativa, né? Para a gente poder estar analisando aqui qual vai ser o impacto que você vai gerar, o que a gente pode projetar para esse processo. Então, esse é um cuidado que a gente leva desde o começo. E depois, eu diria, o atendimento, né? A gente tem pessoas que são advogados licenciados no Brasil, que estão no cargo de case manager, né? Eles atendem esses clientes de uma maneira mais direta, eles são o ponto de contato mais rápido com o cliente e eles vão acompanhar esse cliente ao longo do processo inteiro. Claro que existe toda uma equipe jurídica por trás, trabalhando em conjunto, essa pessoa é um ponto de contato e ela também vai participar da parte estratégica, da elaboração de documentos, entendeu? Então, existe esse cuidado aí de você ter sempre uma comunicação direta com alguém. E eu acho que, no final, muitas vezes a gente já se pegou, assim, fazendo coisas que não estavam nem no escopo do contrato, né? Justamente pela preocupação que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem com os clientes, assim. Eu acho que a gente até acaba sendo legal demais, sabe? E muito concessivo na hora de ajudar os clientes, porque
pra gente é como se fosse uma conquista nossa também, né? Às vezes os clientes ficam bravos ou ficam chateados se alguma coisa não dá certo, mas eles não têm nem ideia do quanto a gente fica chateado quando não dá certo, entendeu? A gente leva muito pro pessoal. E a parte boa também acontece, né? De você comemorar junto a vitória do cliente. Então, o processo foi aprovado, a gente vai dar notícia já chorando, já emocionado, entendeu? É uma coisa que todo mundo disputa para fazer no escritório. Quem é que vai dar notícia boa, né? A notícia ruim nunca ninguém quer dar, mas a notícia boa todo mundo quer dar. Então, quando o cliente te procura, você faz como se fosse uma anamnese com ele. Você faz várias perguntas para ver se ele realmente é elegível ou não, porque se caso ele não seja, ou você vai tentar resolver aquilo para se tornar, ou ali, olha, não dá realmente, tudo você vai passa gastar por dinheiro mim. à toa. Exatamente. Tudo passa por mim, entendeu, Rafael? A gente tem um sistema que a gente trabalha, né? Então, toda a equipe que faz esse atendimento inicial com o cliente busca, né, consolida essas informações e passam para mim. Então, no final, eu sou a pessoa que estou fazendo todas essas análises e passando todas essas elegibilidades. E a gente passa um documento formal, né, onde vão ter os prazos, os documentos importantes, os custos, né, e mais ou menos, obviamente que a gente não vai poder aprofundar tanto nesse documento, mas mais ou menos qual vai ser a estratégia daquele caso, né? Então, isso é já um direcionamento com o que a gente conseguiu enxergar. Óbvio que tem casos que são mais óbvios, né? São casos mais, por exemplo, um caso de pilotos, né? A gente tem muitos clientes que são pilotos. É mais óbvio porque a pessoa praticamente vai continuar trabalhando na área. Agora, tem pessoas que têm todo um background numa área e que acabam mudando de área no meio da carreira ou conseguem associar diversas áreas, diversos trabalhos diferentes em uma coisa só e que a gente precisa desenvolver um pouco mais, entendeu? Então, só a pessoa, por exemplo, ter um diploma numa área e uma parte da carreira numa área, não significa que o que ela está fazendo hoje ou o que ela vai fazer para o futuro tem a ver com aquilo. Então, a gente precisa elaborar um pouco mais e linkar tudo, entendeu? Para mim, o grande desafio é quando vem uma pessoa que tem, assim, uma carreira muito diversificada, né? Que a gente precisa fazer um link de uma coisa com a outra, entendeu? Então, isso aí acaba sendo mais desafiador. O que é um link de uma profissão, de uma por exemplo, tem outra. pessoas que têm, às vezes, um background todo numa área. Vou te dar um exemplo. Eu já tive clientes que trabalhavam na área da educação e foram para a área de vendas, entendeu? Então, como é que a gente vai desenvolver essa associação de uma parte da pessoa, né, uma parte da carreira da pessoa na área de educação para chegar na área de vendas, entendeu? O que a gente pode trazer desse passado para juntar, né, com o que ela está fazendo no presente e que ela vai fazer no futuro? Tem alguma habilidade que a gente poderia explorar, que ela trouxe lá da área da educação e que ela está usando agora nessa área de vendas, entendeu? Como é que a gente vai evidenciar isso? Então você poderia falar um pouco mais sobre isso, essa questão de você, por exemplo, detalhar, né, detalhar a carreira da pessoa, enfim, os projetos que ela desenvolveu. É importante esses detalhes minuciosos, assim, dessa carreira? Com certeza. Eu acho que e muita gente que eu vejo, né, principalmente brasileiros, hoje em dia a gente tem muita gente ao redor do mundo. Pessoas de outras nacionalidades, normalmente elas são mais objetivas, né, mais diretas, falando sobre elas mesmas. O brasileiro, ele tem uma coisa, ele é muito modesto, ele é muito humilde com o que ele fez. Às vezes ele fica até com vergonha, assim, de se vangloriar, né, de falar sobre o que ele fez, o que ele realizou, porque ele não reconhece aquilo como uma coisa extraordinária. E às vezes porque ele não tem ideia da dimensão que aquele trabalho teve, né? E às vezes é muito difícil as pessoas falarem delas mesmas. Então, o que a gente tenta fazer logo que a pessoa contrata o escritório, é justamente ter essa reunião inicial, né, essa reunião estratégica, para poder extrair essas informações. Eu já tive situação onde as pessoas não conseguiam falar e nem colocar no papel o que elas fizeram. E a gente teve que ir lá, né, praticamente espremer a pessoa. Não, mas me conta isso, me explica como é que funcionava isso. Eu tive uma dentista uma vez que ela não conseguia falar os procedimentos que ela fazia no dia a dia dela no consultório. Mas é porque era uma coisa tão natural, né, dela, que ela fazia ali no dia a dia dela, que para ela não tinha nada de extraordinário, entendeu? Só que quando você pegava os números, você via, não, o que essa pessoa fez realmente incrível, né? A quantidade de pessoas que ela atendeu, a quantidade de cirurgias que ela fazia, né, de implante a cada mês, o impacto que ela teve na vida das pessoas, principalmente atendendo pessoas fazendo atendimentos de baixo custo, né, com custo melhor para pessoas que não tinham acesso. Então, você virar e mostrar isso para a pessoa, né, olha, isso aqui sim é relevante, por favor, me explique melhor,
é um desafio sempre, né? Só que no final, até quando a gente monta o processo, muita gente já ficou emocionada, assim, de ver, nossa, eu nem sabia que eu tinha feito tanta coisa interessante e que realmente é uma história bacana de se contar, entendeu? Às vezes, nessa própria entrevista que você faz inicialmente, você vai puxando coisas sei lá, da memória dela, que naquele momento ela nem lembrava, né? Então, Exato. com as perguntas certas, você acaba puxando aquilo. Uhum. Ela, poxa, eu nem imaginava que eu conseguia fazer isso. Não, e por exemplo... Que eu fiz isso, né? Eu tive um cliente que ele aplicou por um processo que eu diria que é um nível um pouco acima do EB2, que é o EB1A. É um processo de habilidade extraordinária, né? É um pouquinho diferente, mas segue mais ou menos, assim, uma ideia parecida, né? Eu fiz para um fotógrafo de 26 anos, aqui do Rio, inclusive, e ele era fotógrafo de surf, mas não só surf, assim, as competições de surf, era muito mais o surf sendo documentado ali pela fotografia de uma maneira artística, né? A cultura do surf. Então, e a gente precisava mostrar as técnicas que ele usava. Só que um fotógrafo, assim como outras pessoas do meio artístico, eles são muito preocupados com a parte estética da coisa, né? E eu falava para ele, olha, você precisa retratar como é que é a sua técnica. Pede para uma terceira pessoa tirar uma foto sua tirando foto de alguma coisa, usando os materiais que você usa. Ele, por exemplo, usava cristais, né, na frente da lente da câmera para fazer algumas jogadas diferentes de luz, até parecia ser às vezes um mosaico, a fotografia, muito bacana. Mas ele ficava tão preocupado de estar aparecendo ele, sabe, ali na foto, que ele não queria mostrar, ele queria estar esteticamente perfeito, que ele ficava sem graça, assim, de outra pessoa, né, tirando foto dele mesmo, botando aquela metodologia em prática, né? O que ele queria mostrar era o quê? O trabalho dele, o trabalho perfeito dele, as fotos perfeitas que ele tirava, né? Então é difícil realmente a pessoa conseguir, às vezes, demonstrar, né? Como é que eu vou mostrar o que eu faço, né? E é isso que a gente trabalha com cada cliente. Olha, você pode mostrar de diversas formas. Sim. Às vezes você não tem uma evidência pronta hoje, mas ninguém melhor do que você mesmo para contar essa história de uma forma, mesmo que seja um pouco mais informal, entendeu? Então, se você tem, por exemplo, se você é da área da tecnologia, que para mim é um terror, eu não entendo absolutamente nada, eu tô até hoje estudando. E você me apresenta diversos relatórios, né, às vezes com códigos, né, com diversos sistemas ali que eu não entendo nada, aquilo não significa nada para mim. Mas se você pega aquilo e transforma aquilo numa apresentação onde você vai explicar os conceitos, né, o que aquilo significa, né, e no final fazer uma coisa muito mais visual, até não só para sua advogada, né, que vai ficar muito feliz, mas para o oficial de imigração, que também não entende da sua área, aquilo vai ser muito proveitoso para poder você mostrar para essa pessoa que o que você faz tem relevância. Ou seja, quanto mais você aprofundar no seu currículo, quanto mais detalhes você der, quanto mais didático e claro, conciso e objetivo for sua comunicação em relação a isso, melhor. Né, para você conseguir o Green Card, né? Com certeza. Nesse processo, o grande diferencial é você conseguir contar a sua história, né, de uma maneira que essa pessoa que está lendo, né, ela possa entender exatamente o que você fez e conseguir realmente visualizar, não, essa pessoa tem um potencial de trazer um benefício futuro. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse processo do EB2NW é que ele não é restrito para determinadas profissões. Você pode falar um pouco das profissões de cliente que você já atendeu? Então, eu estava falando até no começo, né, que às vezes a gente pega alguns casos que são mais comuns, digamos assim, né? Caso de engenheiro, por exemplo, é um caso que é mais comum pra gente. E eu gosto particularmente de trabalhar com os engenheiros, porque normalmente são pessoas que conseguem organizar bem a documentação e conseguem colocar no papel os resultados de tudo que fizeram, né? Tem um projeto, tem um escopo, tem, né, a conclusão, o resultado daquilo ali. Agora, tem outras profissões. A gente trabalha muito com o pessoal de tecnologia, muitos empresários em diversos ramos, pilotos, né, pilotos comerciais, aí pode ser piloto de helicóptero também, a gente já trabalhou com o pessoal de forças armadas também, muitos dentistas também, médicos de diversas especialidades. Advogado é um pouco mais difícil, mas a gente já trabalhou com alguns também, porque normalmente é difícil a gente provar, né, que um advogado brasileiro tem algum diferencial para os Estados Unidos se esse advogado já não está, por exemplo, tomando as iniciativas para conseguir se estabelecer no cenário americano, né, e virar advogado nos Estados Unidos também. É um caminho um pouco mais longo.
Outras profissões não tão óbvias, né? Enfermagem, auditor, artistas, né? E aí pode ser nas mais diversas vertentes. A gente teve os fotógrafos, a gente já teve tatuador, a gente já teve cineasta, que foi bem interessante fazer. A gente está agora com uma dançarina de balé do Municipal aqui do Rio, então uma história bem bacana também. A gente já teve youtuber, também foi um processo bem diferente de fazer, porque era um profissional que juntava um pouco outras profissões, né, outras coisas que ele fazia com a parte do YouTube. Então, assim, jornalista também é algo que a gente também faz. Então, não existe um limitador, né? Não existe assim, essa área é mais fácil que a outra. Não existe isso. Aliás, isso é uma coisa que as pessoas até acham, porque a minha área, existe uma demanda muito grande na minha área nos Estados Unidos, então meu processo vai ser aprovado. Não, isso é só um dos fatores que podem estar sendo analisados naquela parte subjetiva do processo, né, que pode ser algo que vai ajudar, mas não é isso que vai determinar. Às vezes as pessoas ficam com essa ideia, não, tá faltando dentista, tá faltando piloto de avião, então meu caso, como eu sou piloto, vai ser aprovado. Não é assim, tá? Porque se fosse assim, os Estados Unidos deixavam todo mundo ir para lá pilotar avião, e não é assim. Para esse processo, realmente você precisa provar que você tem algo diferencial, que você tem um potencial de gerar um resultado positivo, entendeu? Essa é a minha última pergunta. Infelizmente, estamos terminando esse podcast. E eu queria muito saber o que a gente pode esperar dos próximos. Então, eu andei pesquisando, né? Até cheguei a conversar com você. E vejo muitas pessoas hoje em dia falando do EB2NW, das possibilidades que você tem, né? Como fazer um bom processo, né? Que são informações que já estão começando a ficar muito populares. E tudo bem, né? De qualquer maneira, a gente precisa fazer a introdução desse assunto. Mas o que eu queria trazer nos próximos vídeos primeiro, trazer pessoas que foram atendidas pela Delome, que podem dar um depoimento, contar um pouco, né, para pessoas das mesmas áreas, né? Como é que foi a experiência com a gente? Como é que foi a experiência, né, chegando nos Estados Unidos? Às vezes você projeta uma coisa e você tem que se preparar para outra. Então, é legal você alinhar suas expectativas, porque tudo que está distante da gente, a gente tende a romantizar, né? E na prática pode ser um pouco mais difícil, o que é normal, né? Você está indo para outro lugar, está indo começar a sua profissão, de repente, até do zero, né? E aí você tem que saber o que você está esperando. Então, eu acho legal você escutar alguma pessoa da sua área falando, né, o que você pode esperar daquilo ali, como é que vai ser a realidade, a busca por um emprego, a busca por uma casa, os filhos na escola. Então, são coisas, assim, simples do dia a dia, mas que, às vezes, a gente precisa escutar de uma pessoa que já se estabeleceu, que já teve essa experiência. E vou trazer também algumas questões que eu acho que são relevantes em relação ao processo em si. E aí é um assunto que eu acho que para pessoas que já estão um pouco mais maduras, né, nessa temática do EB2NW. Quem já pesquisou, já estudou um pouco sobre isso, né, às vezes vai escutar alguns termos que são até muito mais técnicos, né, do que a nossa conversa hoje, mas que podem se deparar com algumas dúvidas, e eu quero trazer esses casos, né, que são fora do comum, né, e mostrar que essas coisas podem acontecer na prática. Então, o seu advogado ele tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que ser uma pessoa criativa para conseguir passar por determinadas situações. Então, vou trazer isso, e a gente acaba tendo também a ideia de que as autoridades, né, as agências de governo estão sempre corretas, não erram nunca, e não é bem assim na prática, né? Então, acho legal também trazer alguns exemplos onde houve erro por parte da imigração e a gente conseguiu mostrar esse erro foi corrigido, né, de certa forma. Então, trazer situações que são, assim, fora do comum, né, para as pessoas começarem a ficar um pouco mais íntimas do que pode acontecer na prática. Então, muito obrigado. Obrigada a por você, esse bate-papo. Rafael, foi um prazer. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.